Você já percebeu aquela sensação estranha quando alguém parece sempre estar tentando diminuir suas conquistas, mesmo sem dizer uma palavra? Aquele frio na espinha ao notar pequenos comentários, olhares ou atitudes que parecem carregar uma sombra de desconfiança ou ressentimento? Hoje, vamos falar sobre algo que muitas pessoas sentem, mas raramente reconhecem: o sinal silencioso de que alguém sente inveja de você. E não se engane, não se trata apenas de competição ou ciúmes superficiais. Estamos falando de um comportamento sutil, quase invisível, que pode afetar desde amizades até relações profissionais, e que, se não compreendido, pode minar sua autoestima e sua percepção sobre quem realmente quer o seu bem. Ao longo deste vídeo, você vai aprender a identificar esses sinais sem depender de palpites ou interpretações exageradas. Entender como eles se manifestam no comportamento humano de maneira quase imperceptível e, mais importante, descobrir estratégias para lidar com essas situações de forma racional e saudável. Vamos analisar comportamentos, gestos e padrões que podem revelar sentimentos de inveja. Neste vídeo, vamos desmistificar essa dinâmica silenciosa, mostrando como a inveja se manifesta em pequenos detalhes do dia a dia e como você pode reagir com inteligência emocional e assertividade. Prepare-se para enxergar o comportamento humano de forma mais clara, para reconhecer quando uma aproximação é genuína ou quando existe uma sombra por trás de sorrisos e cumprimentos, e para fortalecer sua própria postura diante de pessoas que podem tentar roubar sua energia ou minar suas conquistas. Ao final, você não apenas saberá identificar esses sinais, mas também terá ferramentas para lidar com eles sem ressentimentos, mantendo relacionamentos mais saudáveis e protegendo sua própria paz mental. Você já entrou em uma sala e sentiu como se todos os olhares se concentrassem em você, mas de um jeito estranho, pesado, que te deixa inquieto sem saber exatamente o motivo? É aquele tipo de sensação que você não consegue explicar, mas que mexe com o seu corpo antes mesmo da mente registrar. A pessoa sorri, mas há um brilho contido nos olhos, uma energia que não combina com a aparente cordialidade. É quase como se cada pequeno gesto seu, uma conquista recente, uma palavra de orgulho, até mesmo algo simples que você compartilha sem pensar, provocasse uma reação silenciosa, invisível, carregada de tensão. Algumas pessoas não percebem, mas projetam suas próprias frustrações e inseguranças nos outros, e essa projeção se manifesta de maneiras sutis. Uma risada que soa mais ríspida do que alegre, um comentário que parece elogio, mas carrega crítica disfarçada, ou aquele silêncio que pesa mais que qualquer palavra. O mais interessante é que, quando você começa a notar esses padrões, percebe algo surpreendente. Não é que você tenha feito algo errado, mas que a insegurança do outro está tomando forma e espaço na sua percepção. É um efeito quase imperceptível, mas que corrói lentamente a confiança de quem está ao redor. Imagine estar em um grupo de colegas de trabalho e você compartilha uma ideia nova ou um projeto que deu certo. Há aplausos, claro, mas o olhar de algumas pessoas não acompanha o entusiasmo. É frio, rápido, quase clínico. Ou pense em uma amizade de longa data. Aquela pessoa que sempre foi próxima começa a reagir de forma contida às suas boas notícias, elogia de forma mecânica, como se cada vitória sua a incomodasse secretamente. E o pior é que essa tensão silenciosa não dá aviso. Você sente que algo está errado, mas não há palavras para explicar, apenas a percepção de que a energia no ambiente mudou. E não se trata apenas de olhares ou reações isoladas, é um padrão. Quando alguém projeta inveja, a comunicação se torna carregada de sinais silenciosos, quase invisíveis. Pequenas interrupções em suas falas, gestos que parecem pegar leve demais, ou aquela atenção seletiva que sempre aparece quando algo que você conquista ameaça destacar você demais. O interessante é que quando se começa a entender esse comportamento, é possível perceber a complexidade humana por trás dele. Cada gesto é uma mistura de insegurança, comparação e, muitas vezes, medo do próprio fracasso projetado em você. Esse reconhecimento muda a forma como você percebe o mundo, porque você passa a identificar esses sinais antes mesmo que eles se manifestem de forma explícita. E isso abre espaço para compreender as dinâmicas sociais
e proteger sua própria energia emocional sem precisar confrontar ou acusar. O ponto é que esses olhares, essas pausas, esses gestos silenciosos, contam histórias reais sobre quem está ao seu redor e sobre como lidam com seus próprios sentimentos. E, ao aprender a identificar essas manifestações sutis, você começa a perceber algo ainda mais profundo. O comportamento humano é cheio de camadas, e cada interação carrega intenções, medos e frustrações que nem sempre são visíveis. Quando você entende isso, passa a enxergar as situações de forma mais clara, consegue navegar melhor nas relações e se protege da energia negativa que muitas vezes nem percebe que estava te afetando. Você já percebeu como algumas pessoas parecem medir a sua vida com régua própria, invisível, sempre comparando seus passos com os delas? Talvez seja aquele colega de trabalho que sempre aparece curioso demais sobre cada projeto que você entrega, perguntando detalhes que ninguém mais se importa. Ou aquela amiga que comenta suas fotos nas redes sociais, mas o elogio vem meio travado, como se existisse um peso por trás da gentileza. É como se cada conquista sua virasse um teste silencioso, uma referência para medir o valor dela própria, e de repente, você sente uma pressão estranha. Aquela sensação de que precisa segurar suas vitórias, de que ser feliz, bem-sucedido ou confiante de alguma forma incomoda quem está perto. E o mais complicado é que isso acontece sem ninguém gritar ou apontar. São microgestos, pequenas atitudes que passam despercebidas, mas que vão acumulando tensão. Um elogio que parece mais um comentário crítico, um sorriso que não alcança os olhos, ou até aquela risada que soa contida demais. A energia do ambiente muda, mesmo que ninguém diga nada, e você se pega pensando: será que eu exagerei ao contar essa novidade? Será que eu merecia essa conquista? A comparação invisível consome a energia de quem sente, mas também cria um efeito em quem recebe. Porque você começa a duvidar de si mesmo, mesmo sem motivo real. Pense em situações cotidianas. Na fila do café, alguém comenta casualmente sobre seus hábitos de estudo ou rotina de exercícios, mas o tom não é de curiosidade genuína. É como se estivesse medindo o quanto você se destaca. Ou no trabalho, aquela reunião em que cada ideia sua é acompanhada de pequenos sinais de desconforto nos colegas, respirações mais longas, olhares desviados, gestos de impaciência, e você percebe que não é coincidência. Esse tipo de comportamento não é sobre você falhar. É sobre o outro sentir a própria insegurança refletida em você. E quando você começa a enxergar essas dinâmicas, algo muda. Você entende que a comparação invisível não precisa afetar sua confiança, mas é essencial aprender a ler esses sinais, interpretar o comportamento alheio sem carregar culpa e perceber como a energia das pessoas ao redor interfere na sua percepção do mundo. O ponto é que essa pressão silenciosa molda interações de maneiras que a maioria das pessoas nunca nota, mas que afeta a autoestima e a percepção de si mesmo. Quando você se dá conta desses padrões, passa a observar além do óbvio, percebe gestos, olhares e comentários que antes pareciam normais, e começa a entender como proteger sua energia emocional. Agora, imagine aquela pessoa que sempre parece estar ao seu lado, elogiando suas conquistas, rindo das suas piadas e mostrando apoio em tudo. Mas tem algo estranho no ar. É aquela sensação incômoda de que cada palavra de incentivo carrega uma pontada invisível de comparação, uma sombra silenciosa de inveja que ninguém comenta. Mas você sente. Você percebe nos detalhes. O tom exageradamente doce de um elogio, a curiosidade que vai além do interesse genuíno. Perguntas que parecem normais, mas que, na verdade, medem o quanto você se destaca. É como se cada gesto de gentileza fosse uma cortina fina, escondendo uma tensão que só você percebe. E quanto mais você se aproxima dessa pessoa, mais evidente se torna esse padrão, mesmo que ela nunca diga nada abertamente. Pense em situações do dia a dia. Uma amiga que comemora seu sucesso, mas imediatamente compartilha uma história dela, tentando igualar ou superar a sua experiência. Um colega que te apoia publicamente, mas nos bastidores faz comentários que diminuem seu esforço. Até familiares podem agir assim. Aquela risada leve, um sorriso contido, ou uma pergunta inocente que, na verdade,
É uma forma de medir você. O efeito disso é silencioso, mas potente. Você sente que precisa explicar demais, se justificar, ou até segurar certas conquistas para não provocar desconforto. E o curioso é que isso não é sobre você falhar. É sobre a insegurança do outro, projetada em você, criando um campo invisível de tensão e desconforto emocional. E aqui entra o ponto mais profundo. Quando a inveja se esconde atrás de gentileza, você precisa aprender a ler o contexto, a observar além das palavras. Cada sorriso, cada elogio, cada gesto de apoio pode carregar camadas de intenções ocultas, e perceber isso muda completamente sua forma de se relacionar. Você passa a reconhecer padrões sutis antes que eles afetem sua confiança, consegue navegar melhor nas interações e manter sua energia, sem perder a humanidade nas relações. E aí, quando você começa a perceber todos esses sinais, olhares contidos, comparações silenciosas, gentilezas que escondem inveja, algo muda dentro de você. Você passa a enxergar além do que é dito, além do sorriso que parece verdadeiro, e começa a perceber a verdadeira natureza das relações ao seu redor. Mas mais do que isso, você descobre que ninguém tem o poder de roubar sua confiança ou sua energia sem que você permita. Cada gesto, cada comentário ou silêncio carregado deixa de ser um ataque e se torna informação. Pistas que te ajudam a navegar melhor pelas pessoas, pelos ambientes e por você mesmo. O que realmente importa é entender que a inveja do outro nunca define seu valor. Ela só revela a própria luta interna de quem sente. E quanto mais consciente você estiver disso, mais livre se torna para crescer, conquistar e se destacar sem culpa ou medo. Porque a verdade é simples. Perceber a inveja silenciosa é o primeiro passo para se proteger, se valorizar e manter a paz interior. E quando você domina isso, cada vitória sua deixa de ser apenas um motivo de tensão para os outros e se transforma na prova concreta de que você está no controle da sua própria história. Se você curtiu esse vídeo e quer continuar entendendo os sinais sutis do comportamento humano, não esquece de deixar o seu like. Ele ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdos como esse. Se ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Quero saber de você. Qual outro tema sobre comportamento humano você gostaria que eu abordasse? Deixe nos comentários. Vou ler todos e trazer os mais pedidos nos próximos vídeos. E se você quer se aprofundar ainda mais nesse assunto, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo aqui no card e também explore a playlist completa sobre psicologia do comportamento humano, com histórias, sinais e estratégias que vão te ajudar a entender melhor as pessoas ao seu redor e a se proteger emocionalmente. Não perca!